Olá, Sofia. Obrigada por teres aceito estar aqui neste episódio do E Agora. É o segundo episódio deste recomeço. E conta-me um bocadinho sobre ti, o que é que fazes, como é que é os teus projetos que tens em mãos, que eu sei que são muitos. Fala um bocadinho sobre ti neste momento. Olá, Catarina. Obrigada pelo convite. Neste momento, então, fazemos aqui um retrato do momento. Neste momento, eu estou de licença de maternidade, portanto, será a coisa mais importante a dizer para começar. Eu sou designer. Além disso, tenho um projeto pessoal que tem a ver com a gestão e finanças para freelancers, ou para não dizer empreendedores, que sou assim uma palavra mais pesada. E também estou a acabar o doutoramento, está mesmo a fazer as últimas revisões antes de começarmos esta conversa. Ainda falta um bocadinho, mas será entregue esta semana ou na próxima. E é um pouco isso. Portanto, vou fazendo outras coisas, gosto sempre de fazer coisas variadas, gosto de escrever e gosto de ter várias coisas em mãos, sempre tive, para o bem e para o mal. Mas sim, neste momento estamos em ponto de situação por causa da licença até. Boa. És designer. Quando eu te conhecia, já te sigo há muito tempo, mas o primeiro impacto que eu te conhecia, eu não percebi logo que eras designer, só depois passado um bocadinho de te seguir e de perceber um bocadinho mais o teu projeto. És designer há mais de 10 anos, mas sempre tiveste muito atividades e projetos ligados à criatividade, não é? Portanto, é uma coisa que te move muito. Sim, sim, eu sou designer desde saí do curso, portanto, desde sempre independente, um bocado por medo, acho eu. Hum, o que Um parece um bocadinho bocado ao contrário. é um bocado ao contrário, mas sim, acho que foi, um bocado por medo de me lançar no mercado de trabalho, o que não faz sentido nenhum, eu sei, mas digerindo as coisas acho que foi um bocado isso. Mas também sempre tive outras coisas a acontecer. Hum, antes tinha uma cooperativa com outras pessoas que fazíamos muitos projetos culturais, que era a Transa, e entretanto hoje também temos uma empresa que pega em alguns desses projetos. Mas sim, como eu digo, gosto de ter várias coisas em mãos, talvez um pouco para ter os ovos em vários cestos, não é? Mas ser designer continua a ser a minha atividade principal, que nem sempre é fácil, de definir. Eu imagino que também tenhas tido isso e acho que muita gente tem, que é Sim. estas crises de identidade de qual é a minha profissão se eu tiver que pôr numa palavra, não é? E a dado momento escolhemos uma palavra e para mim essa palavra é designer, mas eu faço outras coisas, é só pela necessidade de De ter um rótulo. exatamente, de ter uma coisa para pôr num cartão de visita mental. Mas na verdade o teu projeto atual, o Sim, a Luscofia, o sim. Escoffier, tu há bocado falaste que não falas para freelancers, não falas para empreendedores. Achas que o peso do empreendedor é demasiado, hoje Talvez em seja dia? olha, talvez seja por estar quando eu estou no meu doutoramento, uso a palavra empreendedor muitas vezes e talvez seja por isso que estou assim um bocado saturada dessa palavra, mas sempre me pareceu um pouco mais pesada, no sentido em que há muitos freelancers que pretendem, continuar a estar sozinhos, a trabalhar sozinhos, gostam dessa flexibilidade e são pessoas com quem me identifico mais, porque é um bocado a minha situação. Não querem propriamente criar uma empresa, ter funcionários, Sim. e há várias maneiras de pensar o futuro, não é? E esse não crescimento aparente, eu digo aparente porque pode haver crescimento na mesma, só não estás interessado em ter o teu próprio estúdio e ter funcionários. hum, Acaba por ficar um bocado na sombra, não é? Mas se calhar com a coisa dos nómadas digitais e tudo, fica um bocadinho lá à luz, mas não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa, não é necessariamente estar sozinho, tens horário flexível, é obrigatório que queiras viajar e que queiras não ter um poiso fixo. Sim. Por isso acho que vem um bocado aí. A palavra empreendedor para mim sugere muito alguém que quer criar uma empresa, não é? A própria palavra remete para isso. E nem sempre, os freelancers são essas pessoas, são duas componentes muito diferentes.
Acho que é difícil depois em português dividirmos as coisas. Mesmo a palavra freelancer não é exatamente, não é? Sim. Porque tam também nos remete para uma pessoa que se calhar tem, menos falta de compromisso ou, enfim, uma série de conotações negativas. Portanto, acho que falta ali uma palavra Acho que temos que inventar específica. uma palavra nova. Em Portugal temos os trabalhadores independentes, mas não só é enorme, não é, esse Exato. verbo, como, também inclui muita gente que não é propriamente, um freelancer, nem um empreendedor. Portanto, há assim vários grupos que se sobrepõem e eu falo para o meio, digamos assim. Mas há bocado estavas a falar que é algo que eu não sabia e que fiquei muito curiosa, que é, lançaste como freelancer quando acabaste o curso por Sim, medo. E normalmente é o sim, contrário, nós vamos para um trabalho por conta do outrem, porque é o mais seguro, porque é o mais tranquilo, entre aspas, não é? Portanto, isso é as crenças que nós temos quando saímos da faculdade, ou da maior parte das pessoas. E depois o difícil, o medo é ir trabalhar por conta própria, portanto, trabalhador independente, freelancer, seja. sim. Porque como é que isto surgiu assim? Era uma coisa muito. Ah, então, eu acho que quando saí do curso eu estava muito, desmoralizada com o mundo do design. Não era um mundo que eu sentisse que pertencia, ah, a vários níveis, tanto naquela parte mais de networking, de ir a exposições e a conversas e não sei o quê, eu senti que não encaixava propriamente ali. Não consegui encontrar o meu lugar, sabes, durante Ok. todo o tempo de curso. Então saí à espera de já ter essa sensação de: "Eu vou fazer isto e pertenço aqui", e não tive, foi o contrário. Portanto, acho que tinha um bocado de medo de me lançar nesse mundo, porque para mim procurar um trabalho por conta de outra, e eu acho que era um bocado short-sighted da minha idade e da minha perspectiva, que era um trabalho por conta de outra significaria ir para um estúdio ou ir para uma empresa que, que ia entender-me demasiado como designer e eu não me sentia designer, não me sentia minimamente preparada, sabes? Era um papel que eu sentia que não era capaz. Acho que foi mesmo por insegurança e por medo que eu não quis estar nessa posição, o que foi um bocado absurdo, porque aprendes muito mais rápido quando estás nessa posição e Sim. custou-me um bocado digerir até isso que eu te estou a dizer. Hum, e o que aconteceu foi que, por necessidade, fui fazendo uns trabalhos. Portanto, aparecia qualquer coisa e eu fazia. Não era porque era aquilo que eu sabia fazer, não é? Era aquilo que eu tinha estudado, era aquilo que eu sabia fazer, então a coisa foi andando de maneira muito lenta e é claro que, trabalhar por conta própria é a maneira é onde está o risco maior, mas eu acho que uma coisa que também não se fala assim muito abertamente é que nós temos vários níveis de segurança, não é? Quando tomamos essa decisão. E no meu caso, eu voltei para a casa dos meus pais, que significava Vila Real. Vila Real também significava que não havia propriamente, não choviam empregos em design, por isso a necessidade levou a que não só eu tinha essa segurança, tinha o apoio dos meus pais, estava em casa deles, não pagava renda, e isso é muito importante, ok? Sim. Porque se eu tivesse que pagar renda, se eu decidisse ficar no Porto, ter as minhas despesas, acredito que eles me ajudavam na mesma, o que também é extremamente importante de dizer em voz alta, mas ia ter mais essa necessidade de urgência e de ganhar dinheiro no imediato. Uhum. Ter esse apoio permitiu-me cometer erros, que de outra forma não era possível, e, ir experimentando, não é? Ir fazendo coisas. Também trabalhei num hotel durante o verão, como recepcionista. eh, Cheguei a fazer cocktails uma vez, fiz muita assistência de sala, É. muita recepção de biblioteca. Por isso, andava um bocado a tentar encontrar, sabes, o meu lugar, porque fiquei magoada com o mundo do design e não sentia que pertencia. Demorei muito a encontrar o meu sítio, digamos assim. Portanto, acho que foi um bocado isso. Foi por medo, por insegurança no meu trabalho e naquilo que era capaz de fazer, ah, mas não é tão arriscado como parece, porque tinha esta rede por baixo, Sim, não é? exato.
hoje em dia já tens já te sentes, adequada, entre aspas, no mundo design, já consegues dizer assim de Não. forma confiante: "Eu sou uma designer". Acho que não. Eu acho que já admiti que nunca vou sentir-me propriamente, essa designer que eu imaginava que me ia sentir no final do curso. Talvez porque, sei lá, nós conhecemos sempre pessoas que são extremamente apaixonadas pela profissão, extremamente apaixonadas pelo que fazem e respiram aquilo e têm mesmo um talento para tudo que seja cores e escolher, sei lá, escolher imagens ou parece uma coisa tão simples, não é? Hum, e, mas eu não sou essa pessoa de todo. Eu gosto, como eu te dizia no início, eu gosto de fazer várias coisas e eu acho que falta-me essa paixão por aquilo que pelo design e está tudo bem, porque eu sou capaz no meu trabalho, faço o meu trabalho em condições, não, se calhar não vou ganhar nenhum prémio de design na minha vida, está tudo bem, mas demora um bocado a fazer as pazes com isso, não é? Tu perceberes que hum, tu estás a estudar isto e esta vai ser a tua profissão e dado momento tens que admitir que ok, não vais ser o melhor do mundo, mas vais ser um designer competente, que faz o seu trabalho, e é um bocado essa situação em que eu estou agora. Sei que é fácil trabalhar comigo, faço o meu trabalho, os clientes estão satisfeitos, hum, não vamos ganhar nenhum Red Dot, nem nenhum prémio europeu, Nem toda a gente ganha, o não trabalho é é? mais Eu sinto que também invisível. não vou ganhar. Exa mas percebes o que eu quero dizer? Eu acho que é Sim, muito acho que demora um bocado a tu perceberes que: "Ok, não vai ser esse o meu caminho, não é?" sim. E está tudo bem com isso. Até porque há muito trabalho de design que é invisível, não é? E nós nunca pensámos nele como relevante, porque não é esse trabalho que nos apresentam durante o curso. Mostram-nos sempre as coisas mais show-offs e mais culturais e tudo isso, mas nem a maior parte dos designers não faz esse trabalho, não é? Sim. Hum, A e maior parte portanto, dos 10 anos faz tipo 90% de trabalho que exatamente, deixa na gaveta é tipo para pagar iceberg, não é? contas. Exato. Sim, é exatamente. Por isso estou mais confortável com esta posição e acho que o meu ênfase é muito mais de fazer bem o meu trabalho e ter tempo para pensar noutras coisas que quero fazer. E ter tempo para estar presente para a minha família e sei lá, sabes, acaba por ser muito mais valioso isso para mim do que estar a mergulhar numa carreira e não ver nada ao lado. Sim. Daí surgirem também estes projetos sempre em paralelo, não é? À Sim. procura de uma paixão. Sim, no início acho que era isso. Eu depois comecei a entender mais esses projetos como uma necessidade de escape também, não é? Porque é esta vontade de fazer coisas e ir experimentando. Tanto que no Luz que Fio o que acontece também é que eu também sinto muita necessidade de ir variando um bocado as coisas que estou a fazer, por isso o que não combina muitas vezes com conteúdo para as redes sociais e que é muito mais, né, é muito mais, reinterpretar a mesma fórmula vezes e vezes e vezes e vezes, e eu própria também me canso desse modo, então a coisa não é um negócio digital propriamente com esses contornos, não é? Mas sim, acho que acaba por ser um bocado de escape criativo, porque uma pessoa precisa disso. Hum, e como eu dizia também há pouco, meter os ovos em vários cestos, não é? Portanto, saber que há várias, um bocado diminuir o risco, não é? De trabalhar por Sim. conta própria, ter várias coisas a acontecer para também trazer mais segurança, mais paz de espírito. Ah. E este projeto do Luscofia, tu falas muito sobre o trabalho enquanto freelancer, muito também sobre finanças, não é? Uhum. Para freelancers. Como é que surgiu isto? É que design, para pessoa super criativa e depois burocracias e finanças parece que não bate certo no Pois, padrão, não é? na verdade, eu acho que se tivesse hoje a tirar o curso com todas as referências cá disponíveis, eu acho que tinha percebido mais facilmente que o meu lugar não era tanto como designer a criar, mas mais na parte de bastidores, de gestão de projetos ou Uhum. outra coisa qualquer ligada ao design, como uma espécie de
profissão adjacente a uma profissão criativa. Mas Sim. quando eu estava a tirar o curso isso não era assim de todo visível, então não eu nem sequer sabia que existia. O que aconteceu foi que eu sempre fui essa pessoa de a parte de planear, gerir, de mesmo a parte de contabilidade e de querer saber o que se passa. Quando eu abri atividade estava absolutamente apavorada com com a possibilidade de me esquecer de prazos e tudo. Falei com o meu contabilista na altura que não ajudou muito, porque não sabia muito sobre trabalhadores independentes. Isto foi em 2015, 2016. As coisas mudaram muito e percebi que não era assim tão difícil. Então, já era essa pessoa no meu grupo de amigos, não é? A quem perguntam os prazos e o que é que tem que se fazer para o IRS e porquê. E o porquê é muito importante porque me aborrecia as pessoas dizerem-te: tens que fazer isto, tens que usar aquele artigo do IVA ou uma coisa assim. E sabes, de ser assim uma coisa tão superficial e tu não percebes, mas porquê? De onde é que vem este artigo? Porquê que é isso? O que é que diz lá? Então ir um bocado mais a fundo das coisas também me ajudou a ficar mais confortável. E o Lusquefia acabou por aparecer porque durante a pandemia, eu que na altura trabalhava com a parte da cooperativa e tudo, era uma parte muito grande dos meus rendimentos, e na pandemia foi-se tudo, não é? Porque tudo o que era Sim. cultura deixou de acontecer. E eu vi-me muito na necessidade de pensar o meu trabalho como freelancer mais a sério, de me organizar, de fazer aquele mega ponto de situação que muita gente fez, que muita gente conseguiu fazer, nem toda a gente conseguiu porque havia situações muito piores. E comecei a partilhar no meu Instagram pessoal, foi isso. Não foi um projeto começado do zero, não é? Eu na altura tinha já algumas fotografias, não usava assim muito, mas usava. E como as poucas pessoas que me seguiam eram pessoas criativas, porque eram as pessoas que eu conhecia da universidade, acabou por ir crescendo aos pouquinhos e eu percebi que algumas coisas para mim já eram muito simples, porque já tratava da minha segurança social há muito tempo, ainda estava no processo de perceber a 100% como é que era a retenção de IRS, que era muito confusa para mim, o IVA, idem, mas aos poucos também fui estudando e foi um processo de crescimento enquanto o projeto também crescia. E fui partilhando e foi isso que aconteceu. Não, não, foi um bocado difícil a dado momento conseguir desligar-me da coisa eu não sou contabilista e distanciar-me um bocadinho disso, porque havia muita gente que chegava com essa perspectiva, não é? Eu continuo a ser designer, falo a tua linguagem, não é? Que é a vantagem disto, eu falo a tua linguagem, sei o que é que está a acontecer porque também eu faço para mim, e conseguimos ter uma proximidade muito maior do que se calhar falando com um contabilista, mas tem sempre esse asterisco. Eu não sou contabilista, não consigo tratar das tuas coisas, nem consigo dar conselhos vinculativos, não é? Claro. Mas sim, cresceu assim de maneira bastante Tu orgânica. traduzes todos estes conceitos e estes pavores que nós temos a uma linguagem mais tranquila e Eu criativa. acho que no início era mais fácil, até para mim, porque estava mais. Eu acho que quanto mais próximos estamos do início, mais fácil é percebermos o que é que se sente quem está no início. Sim, Mas eu lembro-me perfeitamente da confusão que era, sabes? Porque os prazos pareciam aleatórios, hum, não conseguia perceber o que é que era a retenção de IRS, nem porque é que se fazia, nem quais eram as alíneas que se usavam nas faturas, e depois tu sentes que são perguntas tão óbvias que tens muito medo de as fazer. sim, Então vais ficando ali a tentar perceber, e lês um artigo, lês outro, e o que acontece com isso online é que como ah, existem trabalhadores independentes de todas as áreas e mais algumas, tu vais encontrar tanta informação que vai ser às vezes um bocado difícil perceber, mas o que é que se aplica a mim, que sou designer e só quero emitir a fatura de um projeto. Por isso, nem sempre é fácil separar sim. E muitas vezes essa. depois vamos falar com um contabilista e ainda é pior, ainda saímos de lá piores, não é?
Há muitos Parece que não falam contabilistas. a mesma linguagem que nós, no geral, não Sim, é? Eu sim, sinto que sim. hoje em dia nós até já estamos a começar. Eu já conheço muitas contabilistas que falam só para trabalhadores independentes e Aham. empreendedores e acho que isso facilita muito, mas parece que se perde aqui, algo na tradução que eu não consigo perceber nada do que ela do que eles me dizem. Às vezes Sim, eu já não sim. estou na conversa, já estou só noutra coisa. Sim, agora temos várias contabilistas que, assumiram essa posição e têm uma linguagem muito mais fácil, mas eu acho que é um bocado, ah, necessidade da profissão também, porque se pensares, um médico nunca te pode dizer, quando lhe perguntas: "Mas o que é que vai acontecer a seguir?", não é? Ele nunca te pode dizer com certeza, nunca te Claro. diz, é sempre muito evasivo ou, tem que usar sempre umas palavras hum, que nunca o comprometam naquela situação, não é? E um contabilista acaba por ser a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas acaba por ser a mesma coisa no sentido em que tem que usar uma linguagem, que, eh, a pessoa perceba que não é que há outras exceções, que há outros casos, não é? Tem que haver sempre ali é uma linguagem com asterisco sempre, como eu estava a dizer há pouco, Sim. em relação a mim também nesta parte. Há sempre qualquer coisa que eles sabem que existe mais, não é? Então esse exercício de simplificar ao máximo é muito difícil quando tu já sabes tudo o que existe, não é? É um bocado aquele dilema do especialista, tu conheces Sim. tanto que é muito difícil pôr as coisas simples e certas para quem está a começar, porque quando nós estamos a começar, nós só queremos agarrar qualquer coisa concreta, não é? Queremos perceber, mas então quando é que eu tenho que entregar isto? Mas um Sim. contabilista é O passo a difícil, passo, não é, é? é difícil dizer só isso, porque sabe que há muito mais informação à volta do assunto, não é? E vai Sim. querer ajudar-te e vai querer transmitir-te isso e vai ser um bocado overwhelming. Um bocado. Mas, mas depois, claro que há contabilistas e contabilistas. Acho que o maior problema aí é sempre quando tu encontras contabilistas que se calhar não trabalham assim tanto com trabalhadores independentes, o que é normal, a contabilidade é um Sim. mundo, então não estarão tão à vontade. Mas aí à partida é uma pergunta que se faz logo no início, para tentares encontrar alguém mais alinhado contigo. No entanto, qualquer contabilista também te consegue dizer que se fores um trabalhador independente, que presta serviços, sei lá, emite 10 faturas por mês ou uma coisa assim. Às vezes nem tanto, quando és um prestador de serviços, emites menos do que isso. E e não tens assim nada de especial para lidar, é entregar uma declaração efetiva a cada 3 meses, entregar uma declaração de segurança social, a não ser que isso seja mesmo consuma mesmo muito tempo, o que regra geral não consome, pode valer a pena considerar se tratares tu das tuas coisas, porque, é uma despesa a menos, és só tu, precisas a perceber, não há Sim. ordenados para processar, não há nada disso. Hum, E também, portanto, eu sou muito apologista disso, não é? Tratarmos as nossas contas, porque muitas das vezes são coisas mesmo simples e aprendendo uma vez, pode ser por aprenderes por ti próprio, ou aprenderes comigo, ou aprenderes com um contabilista, Uhum. aprendendo uma vez, depois vais repetir e repetir e repetir e Sim, é repetir. sempre igual, Não não é, é? não é uma coisa que vai mudar de ano para ano, pode haver pequenas alteraçõezinhas, não é? Mas não vai mudar de ano para ano. Por isso, compreenderes como é que se faz. Está tudo bem, vais ficar muito mais segura, vais cometer erros à mesma de vez em quando, Claro. mas vais ficar Como mais segura. sempre, não é? É. Como em tudo. Tu sentes que no projeto que tens agora daLusofia, tens muitos freelancers, isso, a maior parte estão a começar do início, do zero, ou são pessoas que já estão há algum tempo e procuram algo mais específico? Quais é que são, assim, as principais dificuldades que as pessoas, chegam a ti e te perguntam e te pedem ajuda? Hum, a maior parte das pessoas que fala comigo, curiosamente, são pessoas que estão a fazer transição entre trabalhar por conta de outrem e começar a trabalhar por conta própria. Por isso já não estão propriamente a sair da faculdade, não estão no zero, 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 mas estão a mudar qualquer coisa na sua vida profissional e estão à procura de informação sobre isso. E depois as dúvidas, ou é uma espécie de apanhado geral do que é que eu tenho que fazer sobre a minha contabilidade,
ou é, em relação a preços e orçamentos, para ajudar a fazer contas de isto é sustentável, isto não é, o que é que eu tenho que Uhum. incluir. Também já fiz uma outra sessão por causa de licenças de maternidade, como é que se calcula, o que é que vai acontecer a seguir, ajudar a planear isso, mas normalmente são essas duas coisas, contabilidade e depois os preços, que são de facto os nossos pontos sensíveis, não é? Sim. Sim, enquanto, criativos, até que fugimos um bocadinho dessas áreas, não é? Não Sim, quero muito pensar nisso. sim, Imagina, se acho que só comecei a estruturar mesmo, por exemplo, em negócios, a fazer a precificar em condições até há muito pouco tempo e sei que ainda tenho um grande caminho para fazer. Porque de facto no início eu só queria criar umas coisinhas e pronto, ir crescendo e fazendo, mas acho sim, que acontece isso muito com as pessoas criativas e com os freelancers criativos, não é? Não queremos muito lidar com essa parte da gestão, das finanças, torna-se um bocadinho pesada para nós essa parte, para a maior parte, não é? Dos sim. criativos. Eu acho que nós devíamos ter todos um par, não é? Por cada criativo havia de haver uma pessoa mais analítica e que conseguisse contrapor. Portanto, trabalhamos demasiado sozinhos nesse sentido, não é? Sim. E custa muito encontrarmos a nossa cara metade É. profissional, mas devíamos fazê-lo, porque era muito mais fácil. Porque há pessoas que têm perfil que querem só trabalhar na parte criativa, há outras como eu que tiram bastante gosto em fazer a outra parte e em promover quem está na parte criativa, e em vez de tentarmos fazê-lo sozinhos, devíamos encontrar o nosso casamento, não é? E tentar, juntar as 2 coisas. Tal como há pessoas que são muito boas a vender, criativos também não são muito bons a vender. Sei que era uma das minhas dificuldades no início, era a parte dos clientes e de falar e das reuniões e É. tudo. Por ser uma pessoa muito reservada. Eh, e então está por conta própria, como tu dizes, exige essas capacidades que não são muito naturais à nossa personalidade quando começamos a trabalhar. Mas pronto, é fazer essa ginástica, é praticar até ser mais fácil. A boa notícia é que na parte da contabilidade, é como estávamos a dizer há pouco, aprende-se uma vez, depois faz-se. Sim, a Não, presença verbal, sim. não há assim tantas mudanças. Estavas a dizer que és um bocadinho reservada. Quem é que eras tu antes de começar a trabalhar por conta própria? Tipo, desde criança até escolheres ir para design, e porquê é que escolheste ir para design? Ah, eu sempre fui uma criança muito tímida e muito introvertida. Acho que uma coisa é mais introvertida, digo eu, porque, sei lá, uma pessoa não custa sempre falar com desconhecidos, não é? Não queres Sim, propriamente ter conversa, sou muito self-conscious da minha presença. Depois acabei por ir para design um bocado por exclusão de partes, porque não queria ir para arquitetura, que acontece a muita gente. Não queria ir para arquitetura nem para artes plásticas. Então cais ali no meio, não é? Acho que compromisso. muitas vezes na minha vida fiz um bocado isso. Peguei num extremo, peguei no outro, que eu entendia que eram extremos, e escolhi ficar no meio, que é tipo a escolha segura para sempre. Mas também sempre fui uma pessoa com muitos medos e muitas indecisões. Sempre me custou muito escolher. Hum, então, acabei por, ir tentando manter as portas abertas, não é, o máximo de escolhas possível para conseguir escolher. Pois era difícil escolher, então escolhia aquilo que me parecia mais seguro, hum, e por isso claramente sou uma pessoa aversa ao risco, não é? Não, o que não combina com trabalhar por conta própria, mas sou uma pessoa muito aversa ao risco e acho que isso me transforma depois também numa trabalhadora por conta própria muito cautelosa, não é? Em que, como eu estava a dizer, faço o meu trabalho, sou uma designer competente, tento ter várias hipóteses de rendimento para bem da minha sanidade mental e dos meus escapes criativos. Hum, mas é um pouco isso, sempre fui muito introvertida. Depois, quando comecei a trabalhar por conta própria, obrigatoriamente tive que aprender um bocado sobre como começar uma conversa com uma pessoa
ou como porque uma vez alguém estava a falar comigo e me disse: "Estás sempre muito fechada", estava com os braços cruzados e com as pernas cruzadas, então também comecei a aprender um bocado sobre isso, sabe, essa linguagem corporal, que parece um bocado falso quando começas a aprender sobre isso, mas é preciso, porque se não te é natural, tens que arranjar outra forma de contornar o assunto. Por isso é aprender sobre isso, teres aquela atenção de não chegar atrasado, não ter o telefone em cima das mesas nas reuniões, essas coisas que podem parecer muito artificiais quando estás a ler sobre elas e a aprender, porque, sei lá, é uma coisa que parece que é exigido que seja natural, mas ajuda muito. Mesmo praticares as apresentações, eu praticava muitas, muitas vezes, cronometrava. Agora já não faço tanto isso, mas, ainda faço, ainda treino uma vez ou 2. hum, é isso, tens que contrariar e acho que foi isso que eu tentei fazer. Não significa que tenha imenso sucesso sempre, mas olhando para trás consigo perceber que melhorei bastante. Como uma pessoa aversa ao risco, até tomaste aí eventos riscos e hoje em dia também és convidada para dar palestras em vários sítios e para estar presente em vários sítios e aceitaste facilmente falar comigo que não me conhecias de lado nenhum, por isso acho que estamos muito bem. Sim, sim, já estou um bocado longe daquela pessoa que apresentava trabalhos no 7º ano e ficava Ah, vermelha como um sim. semáforo. Mas sim, de vez em quando ainda fico, mesmo no pescoço e tudo, ainda situações assim mais, com mais stress, mas sim, eu era claramente essa pessoa. Nunca eu acho que até gostava de apresentar, porque sempre percebi que quando tu sabias o que tinhas feito, gostavas do trabalho, é muito mais fácil, mas depois tens as pessoas: estás tão corada", sabes? Sim, E isso é sempre pronto, deixa-te ainda mais consciente e é sempre meio chato. E sempre falei muito baixinho. Também é uma coisa é sempre alguém dizer: "Não ouço nada, fala mais alto", e é sempre pronto, tu lembras dessas coisas quando eu estou a dar palestras, quando vejo cá o microfone, é assim: ainda bem, ainda sabes", porque é sempre esses medos vêm contigo depois ao longo sim. da vida. É, Tu também mas eras assim na escola? eu era muito assim, sim. Eu sempre fui uma pessoa, extrovertida para conhecer pessoas novas, tipo, em ambiente social, mas na escola era horrível, ficava mesmo mal disposta. Ti tipo, era apresentar eu não sei que idade é que tu tens? Eu tenho 34. Pronto, eu também. Tipo, a ir apresentar as cartolinas eu Ai, as suava cartolinas. Sim. e ficava mesmo mal disposta. Tipo, e até há muito pouco tempo, lá está, só depois quando eu comecei a trabalhar por conta própria, a full time. E que, comecei a dar-me com mais pessoas, clientes, forcei-me também a ir a eventos de networking e tudo mais e conhecer outras pessoas, outros profissionais, é que fui melhorando um bocadinho, mas eu ainda me treme a voz, ainda fico muito nervosa, ainda fico mal disposta, mas pronto, Sim. é uma coisa que uma pessoa tem que fazer, não é? É, vai melhorando, não é? Aos poucos. Eu uma coisa que eu costumo pensar é, quando há clientes complicados e pessoas que são muito mais combativas, não é? Aí custa mesmo, Sim. porque com pessoas que são mais cautelosas e fogem um bocado mais do conflito, custa muito lidar com essas pessoas. Mas a vantagem de trabalhar por conta própria é que é provisório. Não Sim, é, não é como estás num emprego e de repente teres um chefe horrível ou teres um colega horrível com quem tens que trabalhar e lidar com isso vai custar muito mais. A vantagem de trabalhar por conta uma das vantagens de trabalhar por conta própria é isso, é que tu tens um cliente difícil, mas também está na tua mão, aquele projeto acaba e sim, tchau, sim, sim, adeus, sim. até nunca. Que é Yeah, fixar. encontro-me disponível para próximos projetos. Não, não tenho agenda. Sentes que qual é que é o teu pior traço de personalidade enquanto freelancer/empreendedora neste momento? O que é que te dava mais? Hum, É difícil porque a mim eu vou dizer, o meu impulso é dizer que sou um bocado preguiçosa, porque só que eu acho que é um bocado da fase da vida em que eu estou, sabes? Em que hã, muitas vezes não tenho mesmo vontade nenhuma de trabalhar, não tenho Sim, vontade nenhuma, custa-me.
Não costumo falhar prazos, é muito raro, portanto, essa parte não passo para o outro lado, mas, ah, e como eu agora estou de licença pela segunda vez, o mais velho ainda é muito pequenino, não quero estar a exigir demasiado de mim, não é? Por isso, embora o meu impulso seja dizer que o pior traço neste momento é ser preguiçosa, eu sei que não devia exigir tanto. Portanto, ah, diria que talvez o pior traço, que tem coisas boas também, mas um dos meus piores traços talvez seja, neste momento, já estou a perder completamente o perfeccionismo que já tive. Portanto, não eu sei que às vezes podia fazer um bocadinho mais, mas não faço. Tá bom, responde e entrega assim. Mas também acho que está tudo ligado, sabes, de estar nesta fase em que preciso fazer escolhas e de usar muito bem o tempo que tenho disponível, porque não é muito, e está tudo assim um bocado ligado. Mas sinto que podia fazer aquele extra mile às vezes. Às vezes faço, às vezes não faço. Hum, Nem não sei. sempre conseguimos fazer esse extra mile, não é? Há É, fases sim, em que nós corremos mais, aliás, às vezes corremos 2 ou 3 e às vezes temos que não fazer nada mesmo. sim. Mas custa tu às vezes entregares o trabalho e pensas: "Mais uma horinha e isto ficava melhor", não é? Até porque eu trabalho muito com paginação e há certos trabalhos que parecem muito infinitos e tu vais querer estar ali São. e mudar mais uma coisinha e sabes que vai passar um detalhe que é um hífen e não devia ser um dash de N ou uma coisa assim do género. Então, sabes, fica ali, mas pronto, tento relativizar muito, às vezes para o meu próprio, não para o meu benefício. Perder um bocadinho o perfeccionismo eu acho que é bom, porque acho que o perfeccionismo também acaba por ser um traço que nos bloqueia muito. Sim. Muitas vezes nós, aliás, hum, até mesmo criar conteúdos nas redes sociais, começar Uhum. a ter o nosso Sim, negócio, começar a dizer o que é que nós fazemos. Às vezes nem é só o entrega aos clientes, é mesmo nós, enquanto nós expormos o nosso trabalho, criarmos conteúdos, eh, a maior parte das pessoas é uma questão de perfeccionismo, também muito por medo de exposição e tudo mais, mas muito por isto não está bom o suficiente. Nunca sim. sentiste isso? E, É, por as exemplo, redes sociais é um exemplo muito bom, porque eu demoro muito tempo a escrever os posts e quando me apercebi que eu demorava, em média, meia hora a uma hora por cada post, eu comecei a pensar: "Ok". Depois, claro, fui mãe pela primeira vez e depois a coisa desceu, não é, porque eu não conseguia e depois é uma coisa, porque as pessoas passam assim, em sim, 2 segundos, e então tu começas a questionar o investimento e o ganho das 2 coisas. Depois comecei a reciclar muito conteúdo, porque eu demorava tanto tempo a pôr aquela informação no post e a criá-lo e a sintetizá-lo, que eu tive que usar aquilo para mais coisas, porque senão mas é um bocado isso, tens que perder essa vontade de fazer perfeito, porque não vai estar, não vai estar. E eu acho que isso é um traço muito feminino também, que tu, a dado momento na tua vida, apercebes-te de que não dá para ir a todas e que vais sim. mesmo ter que fazer escolhas. E vai bater com aquilo que estávamos a falar no início, de uma pessoa ter uma paixão e mergulhada nela assim e deixar-se esquecer o mundo todo que está à volta. Na verdade é que muitas vezes tu não consegues fazer isso, não é? Então, sobretudo se tiveres filhos ou se tiveres pais de quem tens de tomar conta ou outras coisas que tenhas que fazer, a nossa cabeça não funciona assim. A tua atenção, tu não podes simplesmente ir para uma cabana no meio da floresta e dizer vou criar, não é? Sim. E vais ignorar tudo o resto. Quando é completamente aquele gênio masculino que nos incutem desde que entramos em artes, não é? De que está sozinho a criar e a família aguenta, mas Sim. E no pronto, é o drama, não gênio, é? exatamente, e no drama, e tu percebes que depois não encaixas nesse papel, e uma parte de não estar nesse papel é adotar uma postura mais prática com o teu trabalho e conseguires sentir que estás a seguir em frente, em vez de estar sempre ali bem, em vez de não saíres do sítio, tens que conseguir seguir em frente e tens que ser mais prática e fazer outras escolhas e relativizar.
Estou a ler um livro que é sobre maternidade e criatividade e fala sobre esta gestão de artistas e escritoras que ao mesmo tempo tentam ser mães e querem continuar a criar e vai buscar muito, hum, em alguns casos, vai buscar muito essa ideia de que os modelos que nós temos de pessoas criativas são modelos masculinos, não é? Não são pessoas que gerem várias coisas na sua vida e que têm que cuidar e que têm que ser 3 ou 4 coisas diferentes, não é? E então isso dá algum conforto. Se vês que Sim. não tens que atingir essa meta, não, nem sequer interessa atingir essa meta. O sucesso também depende muito de pessoa para pessoa, não é? Mas a Sim, verdade é que, o sucesso que, entre aspas, nos é incutido é muito isso, há aquela ambição, deslocada de que temos que fazer aquilo 24/7, estar sempre naquilo e até chegarmos a um ponto de ruptura ou sim, portanto, sinto que há muito essa questão dessa falsa ambição ou até mesmo aquela coisa do 5 a.m. Club, portanto, as pessoas que acordam às 4 e 5 da manhã porque são super ambiciosas e têm toda uma rotina, isso é muito irrealista. sim. Eu E digo-te, isso eu quando o meu filho era mais pequeno, houve uma altura em que eu acordava às 5 da manhã, mas eu deitava mais 9 da noite e não dava, não é? E eu acho que não é possível tu teres tudo, alguma coisa se perde, sempre. Há tem. sempre alguma coisa que se perde, mesmo que isso não seja óbvio à primeira. Mas quando tu escolhes acordar às 5 da manhã e escolhes dormir ao mesmo tempo, não é? Significa que tens que te deitar cedo. E ao deitar Hum, cedo, há uma parte da tua vida social, a vida a dois, que se perde nesse momento. Tu deixas de ter essa componente. Por isso, é sempre uma escolha. E às vezes tu não queres fazer essa escolha e não queres pensar, não queres fazer essa escolha no sentido em que escolher sempre o trabalho. Por isso, é uma coisa que aprendes, não é? Acho eu. sim. Mas eu adorava acordar às 5 da manhã, digo-te, era ótimo, só que depois começou a ficar inverno, escuro, e custou mais, mas eu gostava muito, porque era aquele bocado, eu trabalhava das 5 às 8, e então era aquele bocado em que estava silêncio em casa, não há ninguém a enviar e-mails, não há Sim. ninguém a exigir coisas, não tens que apagar fogos, podes mesmo estar decides uma coisa para fazer e estás aquelas 3 horas a fazer aquilo. Só que lá está, depois eu estava mais 9 da noite e no máximo às 10 não via um episódio de uma série, não é? Que é Exato. uma coisa que eu gosto de fazer, não pronto, havia imensas coisas que não fazia e não podia. Quando alguém marcava um jantar, eu dizia: "Oh meu Deus, vou estar lá às 5 porque há realmente coisas é sempre um balanço, mas eu gostava, fazia com que às 8 eu estava super tranquila, já tinha feito muita coisa, então não tinha aquela pressão de tenho que fazer muita coisa hoje, o dia era muito mais calmo. E eu gostava de conseguir fazer isso outra vez agora no verão. No inverno não consigo, No está inverno é demasiado muito escuro. frio, demasiado escuro, não dá, não consigo, não tenho motivação, não tenho vontade. Hum, e depois tens ali um bebê agarrado a ti, não estava vontade nenhuma de sair da cama. Mas no verão vou tentar outra vez, pode ser que sim. Como é que tu geres a maternidade e o trabalho de freelancer? Por exemplo, trabalhaste o tempo todo, eu estou a perguntar porque não sou mãe, nem estou a pensar fazê-lo no entretanto, mas é algo que sempre me deixa curiosa, que é, mulheres que conseguem fazer bem esta gestão, bem ou mal, pronto, isso é É aparentemente relativo, bem, sim. mas como é que tu fazes esta gestão? O que é que mudou em ti, a maternidade versus o teu trabalho de freelancer ou até mesmo outros projetos de paixão que tu tinhas e que tens? O meu marido também trabalha por conta própria, o que significa que nós trabalhamos os 2 em casa, e isso facilita muito, muita coisa, não é? Sim. O tempo que não gastas em viagens, enfim, entre outras coisas. E nós decidimos na altura com o meu primeiro filho que ele ia ficar connosco em casa até poder até ir para a escola, que seria por volta de 1 ano e meio, que aconteceu o ano passado. Depois, entre nós, eles iam a fazer horários muito, muito Hum. rígidos.
agora ficas tu, Um agora Excel? fico eu. É, mais ou menos no calendário tínhamos mesmo um horário. Ele não adora, devo dizer, porque ele não é como eu, mas a mim ajuda muito porque, sei lá, para também não nos atropelarmos um ao outro, não é? Sim. Porque se quando estás a fazer esta gestão a dois, uma pessoa sentir que o seu trabalho é mais importante, ou sentires que o meu tempo é de trabalho, por isso é mais importante que o teu, que é de lazer, Uhum. e é preciso muita força para não fazeres esse atropelamento, porque o tempo é o tempo e vale esse tempo, não é? E a outra pessoa precisa ter tempo para si, seja para trabalhar, seja para lazer, seja o que for, porque se eu gosto de trabalhar nos meus projetos e por acaso transformo-os em trabalho, isso é comigo, não é? Agora, não vou dizer eu preciso deste tempo e tu não podes fazer o teu hobby porque o meu é trabalho e vale mais. Mas não fazer isso. Apesar de ser muito. Às vezes é difícil. Mas, eu sei que a gestão podia ser mais fácil se ele fosse para a escola mais cedo, não é? Se uma pessoa fosse eu ainda hoje só vai para a escola de manhã, o que significa que nós temos este prime time de manhã, não é? Até à 1 e depois o dia praticamente acabou. É um bocado isso. O dia de trabalho fica um bocado curto. Mas o que não acho que eu acho que não há ninguém que te diga que a gestão é bem feita, porque nós sentimos sempre que há alguma coisa que se perde, novamente, não é? E nesse caso o que se perde é o tempo de lazer, até porque agora com um bebê muito, muito pequenino, como é agora o caso, que ela tem 2 meses, Uhum. faz amanhã, ah, o tempo vai-se, não é? Por entre os dedos. Depois vão crescendo e já fica um bocadinho mais fácil, dormem bem à noite, tens aquele bocadinho à noite, Uhum. mas o mais fácil desaparecer é o tempo a 2, portanto tu passas a ser uma equipa e deixas de ser um casal, e o tempo de lazer, e o tempo que tu usavas para coisas que não eram propriamente trabalho, ou o tempo Sim. de não digo dormir, mas o tempo de descanso, não é? Aquele tempo de sofá, etcétera, isso é o primeiro a sair, porque há coisas que precisam de ser feitas, hum, mas depois no trabalho, a gestão a 2 para nós é crucial, porque se não fôssemos 2 a coisa era completamente impossível. Não é possível ter 2 em casa ou um bebé pequenino em casa. Para mim não é Sim. possível. Eu quando vejo, aquelas porque me aparecem às vezes também: "Começa o teu negócio durante a tua licença", e meu Deus, sabes? Não tenho É que cabeça. há alguma há no meu primeiro pós-parto foi muito mais simples, esta vez está a ser bastante mais complicado de lidar, mas eu nunca senti que tivesse cabeça para começar nada, não é? Sim. Mas admiro que haja Já tenho um pessoas projeto a começar agora. exato, Ali a admiro que chorar. haja pessoas que conseguem, Sim. mas é uma pressão, muito ingrata, não é? É. Hã, e é bom ter coisas para fazer, para mim sempre foi bom, porque ajuda a ter esses escapes, não é? Sentir que estás a sair do loop daquele alimentar, fralda, dormir, que no início é muito intenso. Mas a gestão nunca é realmente bem feita, tu sentes sempre que há uma perda. Uhum. E mesmo que há dias em que corre super bem, em que ficas mesmo, hoje o dia foi bom, foi tranquilo, vou conseguir ter um bocadinho de tempo à noite. Às vezes não, às vezes chegas ao fim do dia e depois o outro tosse e depois a outra chora e não consegues fazer nada na mesma. Mas há dias em que correm bem e com o tempo as coisas vão melhorando muito, depois olhas para trás e pensas, houve uma altura em que eu tinha que ir lá à noite não sei quantas vezes, agora não vou nenhuma, e agora estou aqui a ver um episódio inteiro de uma série que era só um sonho antigamente, e A depois de luz. repente, ele tem 2 anos ainda, mas de repente vai ter 6, vai para a escola, de repente tem o dia todo, e depois de repente, não é? Isto é muito Sim. rápido, Pois é. é muito, muito rápido. Basta pensar que eu acabei o curso em 2012, 2013, por isso já foi há bem mais de 10 anos, e isso significa que isso é o tempo de uma criança estar no ciclo, não é? As coisas são super rápidas e eu tento focar-me muito nisso. É tudo muito rápido, vai ser tudo muito transitório e esta fase é assim e a fase seguinte vai ser diferente e eu vou conseguir ganhar outro tempo, outras coisas. E este tempo que eu estou a gastar com eles não é mal gasto, não Sim. é? É uma É um coisa, aproveitado. exatamente, eu quero estar lá
e não me quero esquecer de como é que eles são quando são assim pequeninos, que eu sei que vou ter saudades, por isso tento estar muito presente nesse pensamento, que nem Uhum. sempre é fácil, porque pronto, a pessoa também tem dias maus e irrita-se e tudo isso, mas ajuda muito à gestão. E depois é confiar no calendário, que eu estou para fazer novamente porque com um bebé pequenino as rotinas mudam muito rápido, e vou fazer agora um novo em breve para ver se conseguimos gerir entre os 2 e sem que ninguém fique maluquinho, não é? Porque Sim. é preciso tempo, tempo faz maravilhas. Uma pessoa ficar 3 horas a fazer uma coisa que não tenha a ver com filhos é incrível, torna-nos melhor pais, a muitos níveis mesmo. Tu voltas com saudades e com vontade e com presença, por isso é muito importante fazer esse equilíbrio. E depois também pensar que as únicas pessoas que se lembram que tiveste que trabalhar até tarde daqui a 20 anos são eles. Por Sim. isso, esta frase não é minha, não é? Mas foi muito boa, eu Mas ia por ter isso por isso, escolher um bocado, não é? No nosso sim. trabalho, por mais que as coisas sejam muito importantes, não há urgências reais, não é? Não há vida ou morte. Uhum. hum, e é preciso relativizar um bocadinho, tipo, tratamos amanhã, ou se é preciso fechar hoje, estás mais presente hoje e fechas até às 8 da noite ou até às 5 e depois acabou, não é? Não, Sim. acho que não também eu tento sempre não me predispor a estar disponível fora de horas e os clientes também agradecem, porque também, não é? Ninguém Sim, quer sim. isso para a sua Sim, vida, sim, se sim. pensar bem. Sim, é uma gestão que nós temos que fazer com ou sem filhos, mesmo essa gestão, esses limites para nós próprios, termos o nosso próprio tempo, fazer Sim, essa gestão de hoje faço um bocadinho mais, amanhã estou sim, mais tranquila. sim. Olha, qual é que foi o teu maior momento e agora? Ou seja, um momento em que parecia que tudo estava a correr mal, que tiveste que mudar alguma coisa, tanto seja em que projeto for, desde que começaste a trabalhar por conta própria, qual é que foi para ti o teu maior momento e agora? Eu acho que o meu momento foi mesmo sair do curso e foi completamente. E agora onde é que está aquela sensação de acabou, estou pronta, não é? Hum, mas tirando isso, eu acho que nunca tive assim nenhum projeto, ou talvez seja a minha memória, mas acho que nunca tive nenhum projeto assim super traumatizante que me tivesse parado e feito pensar, e agora? Mas tive esses momentos na vida em que tive muito medo do que ia acontecer a seguir, não é? De não saber lidar ou de não conseguir lidar porque era demasiado desconhecido, não é? Só queres ir ao Google pesquisar o que é que vai acontecer a seguir, diz-me por favor. Queres saber já o resultado e não consegues. Por isso foi esse de quando acabei o curso e depois, diria, durante a pandemia foi um bocado. hum, e da primeira vez que fui mãe foi muito difícil voltar ao trabalho. Foi porque eu não era, tudo estava diferente, foi completamente tudo virado ao contrário e tive uma crise profissional muito grande. E foi um momento e agora muito, muito grande de e agora eu nem sequer tinha vontade de fazer em relação às redes sociais, sobretudo, não Sim, tinha vontade de estar da mesma maneira, de contribuir da mesma maneira e agora as coisas também são muito diferentes em relação às redes sociais, o nosso sentimento está muito sim. diferente. hã, mas foi um momento muito estranho para mim, porque eu não sabia mesmo o que fazer a seguir. Foi mesmo como é que eu adapto tudo isto que eu já tenho a acontecer na minha vida à pessoa nova que eu sou, não é? Parece que as coisas não combinam. Houve uma Hum, grande transformação nesse momento, sim, acho que tiveste que sim. ajustar muita coisa. Ah, tive que ajustar, a bem ou a mal, porque eu dedicava muito, muito tempo a estas coisas, a pô-los nas redes sociais, a fazer produtos digitais que fazia por desporto, não é? As Uhum. tabelas e tudo isso, e de repente não tinha esse tempo, e esse tempo fazia muita, muita falta, porque eu queria ter a mesma sensação de gratificação e de estar a construir qualquer coisa,
mas sem dedicar uma manhã ou uma tarde que eu não tinha, porque também tinha que trabalhar, tinha que fazer o meu trabalho de design, tinha que fazer outras coisas, e tive mesmo que adaptar. Não de uma maneira muito consciente, foi um bocado de adaptação assim a ferros, porque teve que acontecer, a bem ou a mal, e ainda hoje acho eu, ainda estou a digerir um bocado isso, porque eu não estou tão presente como gostava, online, mas as coisas vão resultando e teres-me convidado para estar aqui é uma prova disso, não é, as coisas vão resultando. Mas sim, foi um momento e agora bastante grande. Olha, Cia, muito obrigada por ter estado aqui à conversa comigo. Gostei muito de conhecer mais. Ahm, e quero mesmo dizer-te que gosto muito do teu percurso. Acho que tens uma postura muito diferente do tradicional designer e que eu gosto muito. Obrigada também pelos teus projetos em que ajudas outros freelancers também e por ter estado aqui comigo. Obrigada, Catarina, pelo convite, foi muito bom. Por isso que estamos aqui a tomar um café digital e obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.